Né? Cerca de 80% da nossa população carcerária está presa por tráfico e crimes patrimoniais. Os homicídios, mesmo que são a violência absolutamente que nos incomoda de fato, essa violência letal, ela não é o objeto preferencial do nosso sistema de justiça penal. Cerca de 8% dos homicídios no Brasil conseguem ser apurados e a gente consegue esclarecer, né, quem é o autor desse delito. Então, esse é o drama que nós vivemos, e uma das temáticas que eu tenho estudado e me dedicado é exatamente a chamada justiça restaurativa, que significa exatamente a gente devolver o protagonismo do sistema de justiça penal às vítimas, porque o sistema penal não se preocupa e nunca se preocupou com as vítimas. A sua função foi apagar a vítima e transformar o sistema de justiça penal num sistema político de dominação de classe. Os crimes patrimoniais eles são muito mais graves do que os crimes contra a vida ou os crimes contra a integridade física, por exemplo. As penas são muito mais altas. O crime de tráfico de drogas, que é vender, fornecer, ainda que gratuitamente, uma pequena quantidade de droga para alguém, é muito mais grave do que você alejar uma pessoa, por exemplo. Então, o que justifica isso, né, é exatamente aquilo que está não dito, é o não dito. O sistema penal declara que a sua função é proteger a sociedade, é combater o crime. Isso é a função declarada do sistema, aquilo que ele diz, que ele promete. E o que ele esconde é exatamente que por trás desse discurso, ele sustenta uma dominação e o exercício dessa dominação de classe numa sociedade absolutamente injusta e desigual como a nossa. Então, a justiça restaurativa ela se propõe a estabelecer mecanismos muito mais de mediação dos conflitos do que de repressão e de punição. Mas, sobretudo, quando a vítima quer dialogar com aquele que agrediu. Né? Ou seja, isso é algo que está na nossa vida, que a gente pode levar para a nossa vida pessoal. Ou seja, a vingança seria um dos fundamentos da pena. Né? Nós queremos fazer sofrer a quem nos fez sofrer. Só que a vingança pura e simples, ela não é justiça. A vingança ou a justiça não é sinônimo de vingança. Não são expressões equivalentes. Então, na minha prática cotidiana, eu também vi isso. Pessoas que perderam seus parentes, seus entes queridos, e viram os algozes serem condenados a 20, 25 anos de prisão e não ficaram satisfeitos. Né? Porque a punição ela não traz de volta, né, o nosso ente querido que foi perdido. Ou seja, a vingança por si só, ela não nos satisfaz e ela não apaga, ou seja, impor a dor a outra pessoa não faz a nossa dor diminuir de modo nenhum. A gente vai produzir mais dor e mais sofrimento e não vai conseguir diminuir a ferida que nós temos. Então, a justiça restaurativa, meu tempo já está estourando, ela se propõe exatamente a devolver às vítimas esse protagonismo na resolução dos seus conflitos, das suas dores, e perceber que o sistema de justiça penal ele nos engana cotidianamente, ele é uma fraude, e a mídia contribui decisivamente para isso. Porque pedimos e ela incita a sociedade a acreditar que mais punição, que redução da idade penal, que mais violência, que mais prisões, seria sempre o caminho para a gente viver numa sociedade mais justa. E quanto mais sistema penal nós temos, mais injusta é uma sociedade. As sociedades mais justas do mundo são aquelas que têm menos pessoas presas, que encarceram menos e que os índices de letalidade são os mais razoáveis. Né? A violência é ineliminável, a violência é um componente da nossa existência. Nós não eliminaremos jamais a violência faz parte de nós, ela está em nós, mas o sistema de justiça penal ele é um mecanismo absolutamente degradante, humilhante, de produção de muito mais dor e sofrimento do que a violência que ele deseja combater. Muito obrigado.